Bom, aqui está um dos conteúdos, então, que a banca Fundatec não cobra, né? E que a OCP traz, né? Para quem vai fazer vários concursos aí, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Vai fazer civil, já tem Fundatec, ou vai fazer IGP, depois é a OCP, acaba tendo essa diferença nos conteúdos. A OCP, ela traz aqui o conceito de hardware e software, né? Hardware é aquele que a gente bate, né? Que é a parte física do computador, e o software é aquele que a gente xinga, a parte abstrata do computador. Aí a questão diz o seguinte, essa questão tem uma pegadinha bem interessante, naquele âmbito que eu falei lá da Fundatec, achou a resposta aqui, já marca e vai adiante, aqui na OCP tem que ter muita certeza para isso, ó. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. Temos 3 numerozinhos e temos vários parênteses, então alguns números aqui vão se repetir. Aí tem aqui, ó, também é chamado de, temos daí entre 1, 2 e 3, né, DVD, disquete e pendrive. Também é chamado de disco flexível, primeiro parênteses. Daquela pessoa que conhece um DVD, quem nasceu de alguns anos para cá não vai conhecer, mas quem vai fazer um concurso já tem mais de 18 anos, talvez conheça um DVD, né? DVD é um disco. Aí a pessoa vai pela lógica, bom, disco flexível é o DVD, né? Disco, né? Mas não é. O disco flexível é o disquete, coisa que eu confesso que eu não conheço. O Daniel talvez conheça, mas eu não conheço. Conheço. Muito usei para jogar Elefute. Ah, não é do meu tempo. Elefute. Também não é do teu tempo, mas quem tá assistindo aí a live aí, lembrar do Elefute, entrega a idade. Elefute era um joguinho tipo esses Championship Manager, sabe, José? Acho que daí já é do teu tempo, né? Não, E por nome também não também sou não. muito de jogo. Ele é um joguinho que tu administra um time de futebol, assim. Mas, cara, ele O era, para tu ter uma Brasfoot? ideia, tipo um Brasfoot, perfeito. Aliás, eu acho que o Brasfoot, ele teve seu início ou sua inspiração no Elefute, tá? O O Elefute Brasfoot eu 2, joguei um pouco. o Elefute 2, ele chamava de Elefute 2, que foi o primeiro que eu joguei, ele entrava pelo DOS, pelo MS-DOS, só para ter uma ideia. É antigo. E aí a gente guardava o jogo num disquete. Por que eu falei isso? Ó, que a gente daí coloca o disquete, né, que é o item número 2. Mas para quem fosse nessa de disco flexível é DVD, marcaria aqui o 1. E a gente tem só uma aqui com a letra que é a letra C, que tem o número 1, né? Então, se a pessoa pensa nessa, disco, DVD e tal, e vai nessa pegadinha, já quebraria a cara aqui, tá? No caso 2, ficaremos com a gente elimina justamente a letra C, ficaremos com as outras 4 alternativas. Utiliza a porta USB. Essa aqui já é mais conhecida. Entre essas aqui que utiliza a porta USB, é o pendrive. Então, 3. 2 e 3, eliminamos a letra B, ficamos com a letra A, D e E. Pode ser gravado apenas uma vez em algumas versões. Ó, ele está dizendo algumas versões. Ele está falando aqui do DVD, tá? DVD ou CD. DVD. A gente tem o DVD-R, que é o DVD gravável, aquele que o usuário vai gravar somente uma vez, ou CD, né? CDR, é aquele que o usuário grava somente uma vez. Gravou, não interessa, não vai gravar mais. Por mais que tenha aquela capacidade lá, DVD, eu acho que é 4,8, 4,7 GB. Gravei 1 GB. Não interessa, os outros 3 GB não vai mais gravar porque ele não grava. Mas a gente tem também o DVD-RW ou CD-RW, que são os regraváveis, tá? Essas opções você consegue ir gravando mais vezes, tá? Então é por isso que nesse parênteses ela fala assim, pode ser gravado apenas uma vez em algumas versões. Porque existem o DVD-RW, o CD-RW, que são versões que o usuário consegue regravar arquivos. Então temos 2, 3, 1, ficamos ainda com as mesmas. Utiliza a memória flash, tá? Ele está falando aqui do pendrive. Memória flash é uma memória utilizada também no SSD e é também as memórias utilizadas hoje nos smartphones, tá? É a tecnologia de memória flash. Então, 2, 3, 1, 3. Eliminamos a letra D e eliminamos a letra E. Achamos o nosso gabarito aqui da primeira questão, que é letra A, tá? É um dispositivo de armazenamento óptico. Essa tecnologia de armazenamento óptico é a tecnologia dos CDs e do DVD. Então, a gente fica aqui com o número 1, DVD, tá? Então, questão número 1 aqui da OCP, letra A.
Segunda questão. Assinale a alternativa que apresenta o nome dado aos endereços compostos por 4 blocos de 8 bits, 32 bits no total, nos quais cada bloco é representado por números de 0 a 255. Isso aqui é uma questão de internet, tá? É uma tecnologia de internet. O endereço que identifica equipamentos conectados na internet é o endereço IP, que a gente chama popularmente que é o nosso CPF na internet. Só que temos duas opções de IP, né? Então não é MAC, não é PCI, não é PCI Express. Eliminamos letra A, B e C. Temos dois IP, IPv4 e o IPv6, tá? Ele está falando aqui da letra D de dado, IPv4. IPv4 ele é 4 blocos de 8 bits, ou seja, que vai em números de 0 a 255. A numeração do IPv4, ele tem um bloco, tem um pontinho, outro bloco, ponto, bloco e ponto. E outro bloco aqui, né? 4 blocos. Cada bloco desses, ele vai de 0 a 255. E por que é 8 bits? Porque transformando esses números decimais para números binários, na base binária, que é representada por zeros e uns, teremos 8 casinhas de bits. Então, ó, vai ser aqui um bloco, né? Primeiro bloco. Vamos botar tudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, um bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então é representação decimal, né? O decimal é isso aqui que a gente vê de 0 até 255. Convertendo esse número binário, a gente tem então representação de 8 bits, onde cada bloco tem 8, seja 0 ou 1. Onde o 0 vai ser tudo 0 e o 255 é tudo 1, tá? E por isso que é 32 bits, ó. Cada númerozinho binário, seja 0 e 1, é 1 bit, ó. Então é 1 bit, outro bit e tal. No final ele dá 32 bits. Só que isso aqui ele tem uma limitação, né? Então a gente está aumentando a população na internet, não necessariamente aumentando a população, né? Mas olha só, a gente está com computador, a gente está com smartphone, às vezes a pessoa tem mais de um smartphone, a TV em casa já é conectada na internet, e cada equipamento precisa de um IP. Então, a gente chegou no momento que acabaram os endereços IPv4. Nisso foi criado o IPv6. Aí eu coloquei um complemento aqui falando dos dois. O IPv6, ele tem mais espaço para mais endereços, ó. Os endereços IPv4 são representados internamente nos computadores com números de 32 bits. Isso significa um total, aí tem um número enorme aqui que eu não sei nem pronunciar, unidade, mil, né? Unidade, mil, bilhão, 4 bilhões, alguma coisa assim, endereços possíveis. Alguns desses endereços do IPv4, né, não estão efetivamente disponíveis, porque tem usos especiais. É o caso do bloco de endereços reservado para multicast, um tipo especial de roteamento de pacotes utilizado em algumas aplicações, ou ainda blocos reservados para os endereços privados, né? Dentro da nossa rede privada, de algum órgão e tal, tem aqueles endereços reservados somente para aquela função. A gente tem um endereço aqui, ó, um exemplo de endereço de IPv4, 192.168.1.1, tá? É muito utilizado por roteadores, eu acho, esse endereço IP, se não me falha a memória. Já o endereço IPv6, o endereço IPv6 são representados por números de 128 bits. Ó, a gente tinha aqui 32 bits, que a gente tinha um endereço com essa cara aqui. E agora no IPv6 a gente tem 128 bits. Isso é, e aí veja que em comparação, ó, a gente tem essa quantidade de endereço no IPv4. No IPv6 a gente tem isso, ó. Essa possibilidade de endereços. Endereços, o que representa cerca de 79 trilhões de vezes o espaço disponível no IPv4, dá o equivalente a alguns planetas terras aí. Esse número, ele equivale, então, daí ele dá uma outra notação aqui, ó, 5,6 multiplicado por 10 elevado na 28, endereços IP por ser urbano, ou ainda aproximadamente, aí dá outro nome extenso de endereços por centímetro quadrado na superfície da Terra, tá?
Então ele dá muito mais endereço IP. Agora a gente tem endereço IP sobrando para o universo todo. A base hexadecimal é uma base que ela vai de 0 até 1, até 9, desculpa, de 0 até 9. E aí no que seria 10, 11, 12, ele vai de A até F. Então no que seria 10 é o A, no que seria o 11 é o B, o que seria o 13, e aí vai de C, D, E até o F. Então, olha, por isso que a gente tem um exemplo aqui de endereço IPv6, que ele mistura letras e números. Ó, 2001, 0DB8, 85, A13 e tal. Então, por a gente ter uma base decimal, uma base numérica, é o correto, né? Porque base decimal diz que a gente usa, né? A gente tem uma base numérica com o maior número de caracteres que vai de 0 até 9, depois de A até F, né? Ou seja, de 0 até F, é estranho falar, mas é assim, é de 0 até F, a gente tem uma quantidade maior, né, por mais possibilidade de endereço IP. Tá? Então, essa é a diferença do IPv4 e do IPv6. Tá? Também 8 grupos. Tá? A gente tinha 4 grupos no IPv4, né? Os 4 grupos que a gente viu aqui. No IPv6, além de ter mais grupos, que é o dobro, 8 grupos, né, a gente tem a base hexadecimal aqui. Né? Então, ao invés de 8... e outra, né? Agora que me dei conta aqui, o IPv4 ele é separado por ponto. O IPv6 ele é separado por 2 pontos entre cada grupo, tá? Essa é a diferença, então, de IPv4 para o IPv6. Dando sequência aqui, terceira questão sobre da OCP, assinale a alternativa que apresenta uma forma de obtenção de uma senha secreta que não necessita de nenhuma ação do usuário detentor da senha. Uma informação muito importante no enunciado, é muito importante quando tu está lendo uma questão, ficar sublinhando e ficar muito atento nisso, ó. A questão, ela te dá 5 alternativas, e todas as 5 alternativas são formas de obter uma senha, tá? Mas o enunciado está sendo bem claro. É uma que não necessita de nenhuma ação do usuário detentor da senha. Ou seja, eu sou o dono da senha, e alguém vai roubar a minha senha sem que eu faça alguma coisa, sem que eu faça alguma atividade. Então, ó, armazenagem de teclas digitadas. Armazenagem de teclas digitadas, tá? A gente tem o spyware. Se tratando aqui de malwares, né? O spyware, ele é um software espião, que ele vai monitorar a atividade do usuário. Entre o spyware, a gente tem o keylogger. A gente tem o screenlogger. Opa. E a gente tem o adware. O keylogger, esse tipo de spyware, ele vai monitorar o que o usuário está digitando na internet e vai mandar para o hacker, vai mandar para o golpista. O screenlogger, ele é um tipo de spyware que ele vai gravar o que está na tela do usuário e vai mandar para o hacker, vai mandar para o golpista. E o adware, ele é um tipo de spyware que ele vai monitorar a atividade e vai exibir anúncios direcionados para ele, tá? Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, eles fazem isso, tá? Só que quando a gente utiliza um serviço do Google, do Facebook, da Amazon e tal, a gente acaba estando ciente disso, né? Então é de forma legítima. O adware é aquele software que vai fazer isso sem a tua ciência. Tu não tá sabendo que ele vai fazer isso, por isso que ele é um adware. Então, nesse da letra A aqui, ó, armazenagem de teclas digitadas, ele pode utilizar um keylogger. Só que por que o gabarito não é letra A? Tá? Porque o enunciado está falando, não necessita de nenhuma ação. O keylogger ele vai captar o que o usuário está digitando no teclado e vai mandar para o golpista. Então, não é a letra A, porque não é isso que o enunciado está pedindo. Espionagem do teclado pela webcam, não, né? Se ele vai espionar o teclado, o usuário tem que estar teclando também ali para o hacker ver a senha. Vou fazer igual o Daniel e vou pular a letra C porque eu quero, tá? Letra D. Captura enquanto se trafega na rede, sem estar criptografada. Pode acontecer isso, tá? Se chama sniffer. O sniffer ele pode ser de forma legítima ou não. Ele vai ser de forma legítima quando, por exemplo, eu sou administrador da rede e eu acho que tem alguém me atacando, então eu vou fazer uma varredura na rede e vou ver se tem uma outra pessoa atacando minha rede. Ou ela pode ser de forma mal intencionada, quando
um hacker, ele vai estar me atacando, ele quer saber os meus dados, tá? Mas, mais uma vez, o usuário tem que estar utilizando, ele tem que ter ação do usuário para que o hacker, ele capte esses dados e roube. Então, ó, não está pedindo que não necessita, que necessita de ação do usuário. Observação dos cliques do mouse em teclados virtuais. Esse aqui é feito pelo Screen Logger, né? Porque a gente tem principalmente Internet Banking, onde a gente digita a senha num teclado virtual e a gente vai clicando na senha. Aí tá para isso o Screen Logger captando a tela e vai mandar isso para o hacker. Mais uma vez, a gente precisa da ação do usuário. Então não é a letra E. Sobrou para nós, letra C de casa, tentativas de adivinhação. Como é que se faz uma tentativa de adivinhação? Digamos que a senha do Daniel é frajola 123. Aí o que o Daniel faz? O Daniel posta um story, posta uma publicação no Instagram, tira a fotinho do gato, bota, que lindo, frajola e tal. Um hacker, ele vai monitorar a vida do Daniel e ele vai pegar todas as informações que o Daniel disponibilizou na internet. Ah, aniversário dele, nome de pet, nome de parente e tal. E aí o hacker, ele vai largar todas essas informações num software e esse software vai gerar várias senhas e tentar acertar uma senha, né? Então é por isso que sempre que o usuário, isso vale tanto para, pode cair isso em prova e também é para nós na nossa vida pessoal, nunca colocar dados pessoais em senha. A senha tem que ser o mais aleatória possível para que os hackers não consigam utilizar essa técnica de tentativa de adivinhação. Claro, na prática, né, não é nós, meros mortais, que vamos ser vítimas disso, né? A gente tem que ser muito importante para um hacker querer usar do tempo dele para tentar adivinhar a nossa senha para, sei lá, acessar as coisas. Né? Então, é um tipo de coisa que apenas pessoas com muita importância, né, juízes, políticos, às vezes a gente vê aí, de vez em quando vaza fotos íntimas aí de atriz e de gente famosa e tal, né? Eles pedem lá um pagamento e tal. Geralmente é isso aqui, a tentativa de adivinhação. A pessoa pega lá tudo que tem de informação pública da pessoa, faz várias senhas e vê se alguma dá certa e acessa lá, seja um sistema, seja um site, seja alguma coisa. Por isso que cuidado com senha, tem que ser o mais aleatório possível. Terceira questão, então, letra C aqui. C de Caribe, o melhor bombom que existe. Não é verdade. Sabia que tu ia dar teu ar da... Sabia? É o crocante lá do... É o crocante, com certeza, ótimo. Tá, número 4, então, aqui, que a gente viu também esse ícone lá falando da Fundatec, né? Considerando o aplicativo do escritório do Writer, aí é isso que eu falei, né? Por que a OCP é um pouquinho mais chata nos concursos estaduais? Porque a ela cobra o Word e só. Não, a OCP ela vai te colocar o Word e o LibreOffice Writer, e ela pode cobrar o LibreOffice Writer, tá? Então, considerando o aplicativo de escritório do LibreOffice Writer, né, um menu com um ícone, esse ícone aqui, o que ele vai fazer? Ele vai lá nesse ícone, no Word, que a gente viu naquela questãozinha da Fundatec, se chama mostrar tudo, né? Mostrar tudo. Abre a configuração de parágrafo, não é a letra A. Mostra a página no modo de impressão, não é. Mostra os caracteres não imprimíveis no texto. Letra C de casa é o gabarito da questão, tá? Eu acho que não vai aparecer, mas eu vou abrir aqui para mim só para eu lembrar, para eu citar, que esse ícone ele está disponível na barra de ferramentas de... Cadê? Writer. Ele é uma travada aqui, mas ele está disponível, se não me falha a memória, na barra de ferramentas de formatação. Deixa eu abrir aqui. Barra de ferramentas padrão, desculpa. Esse recurso de mostrar tudo, ele está disponível na barra de ferramentas padrão do LibreOffice Writer. Apareceu aqui na minha live, não apareceu para o Meet aí, tá? Mas ele está disponível, então, na barra de ferramentas padrão. Vou botar aqui, ó, barra
de ferramentas padrão. Ok? Uma dica, tá? Para quem é concurseiro que vai fazer Fundatec, que é o Word, daí vai fazer o CPA Writer. Pega esse conhecimento que tu já tem sobre o Word, né? E busca isso lá dentro do LibreOffice Writer. Eu sei onde é que fica esse botão mostrar tudo dentro do Word. Vai atrás lá do LibreOffice Writer e vê onde é que tá. Porque geralmente as bancas elas cobram mais ou menos os mesmos conteúdos, né? Seja ferramentas de formatação, ferramentas de criar um sumário, ferramentas lá de parágrafo e tal. Tudo isso que a gente vê, já que a gente tem bastante prática com o Word, né? Sabe, pega esse teu conhecimento que tu tem sobre o Word e transfere ele para o Writer. Geralmente é um caminho bem interessante aí para se estudar. Geralmente fica por isso aí a metodologia da banca, tá? Então, quarta questão, letra C de casa. Caribe, mais uma vez. Número 5. Última questão aqui sobre o OCP, última questãozinha aqui da nossa live. Então, se alguém tiver uma dúvida, alguma coisa, já vai mandando aí antes do encerramento. Perfeito. Quinta questão, uma planilha apresenta uma lista de nomes e suas respectivas idades, sendo o nome na coluna A e a idade na coluna B. A lista contém 100 nomes e suas respectivas idades. Considerando o idoso o indivíduo com 60 anos ou mais, qual das alternativas representa a fórmula que pode contar quantos indivíduos nessa lista são idosos? Informações importantes que a gente tem aqui nesse enunciado, tá? O idoso, o indivíduo com 60 anos ou mais, quer dizer que, dentro tanto do LibreOffice Calc quanto do Excel, a gente usa os mesmos operadores de comparação, onde isso aqui significa maior, isso aqui é menor, e aí nós temos isso, ó, maior ou igual, e a gente tem isso, ó, menor ou igual ou menor, acho que é isso aqui, menor ou igual, tá? Então, é idoso quem tem 60 anos ou mais, ou seja, maior ou igual que 60, tá? Então, já é uma informação muito importante para a gente pegar. Porque se eu colocar isso aqui numa função do Excel ou do Calc, essa comparação, ele não vai considerar quem tem exatamente 60 anos, ele vai considerar somente 61, 62, por quê? Porque é maior que 60. 60 não é maior que 60, 60 é igual a 60. Por isso que a gente tem que ter maior ou igual. Aquela pessoa que tem exatamente 60 anos vai entrar para a conta aqui, vai entrar para a fórmula, tá? Outra coisa, analisando o contexto da questão aqui, ó. Qual das alternativas representa a fórmula que pode contar? Então, a gente vai ter um contador aqui, indivíduos nessa lista que são idosos. Quem é idoso? 60 anos ou mais. Ou seja, a gente tem um contador e a gente tem uma condição. A nossa condição é maior ou igual que 60. Vamos ter nessa alternativa, a gente tem que ter um conte C, tá? Porque é um contador e o C que é a nosso critério. Então, a gente pega aqui letra B. Função C, não é, tá? Não é função C. Porque a função C por si, ela não vai contar. A gente tem que ter um contador. Outra coisa, qual é a sintaxe da função C? Começa com C. A gente tem o nosso teste, ponto e vírgula. Aqui o nosso resultado se verdadeiro, ponto e vírgula mais uma vez. E o nosso resultado se falso, tá? É esse o parâmetro. A gente tem aqui, não é nem um teste isso aqui, não é uma condição, né? Isso aqui é simplesmente uma referência. Não é. Tá tudo errado aqui, a letra B. Então, eliminamos a letra D e a letra E. Outra forma de eliminar alternativas, tá? A gente viu aqui que as 5 alternativas, A, B, C, D e E, eles trouxeram um sinal de igualdade aqui. Se o avaliador coloca sinal de igualdade em algumas e tira o sinal de igualdade em outras, tá? Digamos que a letra E. A letra E não tem esse sinal de igualdade. Imaginamos assim. Tá? A gente já elimina a letra E. Tá? Porque quando a gente coloca sinal de igualdade ou não, a gente leva em consideração que o avaliador está considerando, então, o sinal de igualdade. Por quê? Se fosse essa mesma questão e nenhuma alternativa iniciasse com sinal de igualdade, a gente não vai entrar com recurso. Por quê? Bom, se nenhuma alternativa tem sinal de igualdade, então o avaliador não está considerando o sinal de igualdade. Agora, se alguma alternativa tem sinal de igualdade e outras não, a gente já elimina logo de cara que não tem. Porque se uma tem, as outras têm que ter também. A gente vai por esse padrão, tá?
Ah, mas aí o avaliador no gabarito preliminar colocou uma alternativa sem sinal de igualdade. Daí sim cabe recurso nesse tipo de questão, tá? Ficamos com letra C e a letra A. E a gente vai matar nisso aqui, ó. Na nossa condição, ó. A letra A tem a nossa referência aqui. Ele vai pegar, então, esse intervalo que o enunciado nos trouxe, que é o intervalo de B1 até B100. E aqui está o nosso teste, maior ou igual que 60. Aqui na letra C, a gente tem exatamente a mesma coisa, mas aqui não tem o sinal de igualdade. E é um caractere que vai deixar errada a letra C. Porque se lá de B1 até B100 tem uma pessoa que tem exatamente 60 anos, pelo enunciado ela é considerada idosa, mas na função não vai funcionar corretamente, não vai contar essa pessoa. Por isso que o gabarito aqui vai ser letra A. Acertamos, então, essa questão.